Olá, povo de Deus, 31º domingo do tempo comum, solenidade de todos os santos, 3 de novembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 7, de 2 a 4, de 9 a 14. Primeira carta de João, 3, de 1 a 3. Mateus 5, de 1 a 12. O Apocalipse foi escrito para animar as comunidades perseguidas até a morte pela opressão e repressão dos poderes do final do primeiro século e inícios do segundo. A multidão simbolizada pelo número dos 144 mil marcados, 12 vezes 12 mil, na fronte era um número, na realidade, impossível de se contar dos que lutavam e resistiam. E o trecho que lemos hoje do Apocalipse ainda nos fala de outra multidão vestida de branco e com palma na mão. Esses são os mártires, os que já tinham entregado suas vidas para a continuidade da missão do Cristo. Por isso, o ancião afirma que eles são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos nós pertencemos à multidão dos que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Cabe a nós, durante nossa vida, nos pautarmos pela vivência das bem-aventuranças para darmos um testemunho inconteste de nossa pertença. A memória dos primeiros mártires que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro servia para animar a comunidade na difícil vivência da Boa Nova de Jesus. E deve nos animar hoje quando lutamos por mais justiça e ética na sociedade. 1 João 3, de 1 a 3, essa carta é belíssima, pois contém a definição mais curta e profunda de Deus. Deus é amor. Também nos diz que todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. E é mergulhados nesse amor que é Deus que nos purificaremos e caminharemos rumo à santidade. Mateus 5, de 1 a 12. As recomendações de Jesus do texto das bem-aventuranças não podem ser lidas na mesma ótica dos mandamentos, pois o evangelho supera a lei. A lei deixa as pessoas entregues às suas próprias forças e as desafia a empregá-las ao máximo. O Evangelho, porém, coloca as pessoas diante do dom de Deus e lhes pede que faça deste dom inefável o verdadeiro fundamento de suas vidas. É bom termos claro, o dom de Deus sempre precede suas exigências. Em outras palavras, Deus não colhe onde não tenha semeado. Por isso, não se trata de ler as bem-aventuranças como se Jesus estivesse nos dizendo assim: façam isso e serão felizes, serão bem-aventurados. Nem mesmo imaginar que Jesus possa ter insinuado, diante da grandeza das exigências das bem-aventuranças, algo assim: deve fazer tudo isso, mas vê quanto és miserável. E para evitar qualquer tentação voluntarista, é bom também deixar claro que não se trata ainda de algo assim: reúne tuas forças, trata-se do combate final. Não. Segundo o exegeta Joaquim Jeremias, as bem-aventuranças querem dizer: estás perdoado, és filho de Deus, pertences a seu reino. Sobre tua vida também se levantou o sol da justiça. Não te pertences mais. És da cidade de Deus, cuja luz ilumina as trevas. Agora podes fazer mais esta experiência da gratidão do Filho de Deus remido. Brota o fruto de uma vida nova. Tal é o sentido do Sermão da Montanha. Vejamos as sentenças, uma a uma. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com essa sentença temos a abertura das bem-aventuranças. Frequentemente tenta-se tirar a força dessa expressão como se pobres em espírito fossem pessoas
humildes, independentes de sua condição social. Ora, não podemos isolar a primeira sentença das bem-aventuranças do conjunto do Evangelho, pois senão caímos no ridículo de afirmar que cegos, coxos, surdos, mudos e demais categorias de pobres, tudo está reduzido a condições espirituais. Portanto, o que Jesus acrescenta à palavra pobre é a necessidade que todos temos, seja qual for a condição social, de nos abrirmos à graça de Deus e pautarmos nossa vida em novos parâmetros. O da fome e sede de justiça. São esses os que entraram na dinâmica do reino. Felizes os aflitos, são todos os que estavam cativos e aprisionados, vítimas de uma sociedade injusta e opressora. Felizes os mansos, são os que foram subjugados por quem detém o poder. Não se trata de amansados que foram privados dos direitos de possuir a terra, mas sim de despossuídos de todos os direitos, até mesmo de reivindicar seus direitos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, são os que entenderam que a justiça é o alimento vital e diário dos que acreditam no reino de Deus, pois aí não um sinal sequer de injustiça. Felizes os misericordiosos, são os que são solidários com os pobres, pois essa palavra pode ser entendida como misericórdias, isto é, ter um coração solidário com os miseráveis. Felizes os puros de coração. O coração para o povo semita era a sede das opções profundas que marcam a vida inteira. O coração puro tem aqueles que não compactuam com a violência, com a corrupção, com a exploração, pois na Bíblia, coração puro está associado a mãos inocentes. São os que podem entrar no santuário para louvar a Deus, como diz o Salmo 24. Felizes os que promovem a paz. Paz para o povo semita significa shalom, ou seja, plenitude de bens. Essa é fruto da solidariedade, portanto, não se trata de paz individual, mas social. Na dinâmica do reino, uma pessoa só é feliz quando todas o são. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Não se trata de perseguição por qualquer motivo, mas por causa da justiça do reino, ou seja, por causa da luta por igualdade, solidariedade e fraternidade. Felizes quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. No tempo em que o Evangelho foi escrito, as comunidades passavam por grande crise, pois, devido às perseguições, muitos tinham a tentação de abandonar a comunidade. Os conflitos tornavam sempre mais difícil viver a boa nova de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Essa sentença é o fecho das bem-aventuranças, mas precisamos entendê-la no conjunto todo, pois já se afirmou muitas vezes que o cristianismo era um amortecedor de conflitos, um consolador dos pobres. Até mesmo já se disse que era o ópio do povo, porque pregava que tínhamos de suportar todo o sofrimento na terra para gozar as alegrias nos céus. Pelo conjunto todo das bem-aventuranças, se percebe que não é bem assim. Mas exatamente são felizes e santos os que entram na dinâmica do reino, ou seja, lutam para antecipar na terra as alegrias que um dia terão plenamente no céu.
Embora seja um costume muito antigo entre os cristãos a celebração de Todos os Santos, só foi oficializada no século VII, pelo Papa Bonifácio IV. Ainda que a Igreja Católica tenha reconhecido a virtude de inúmeros cristãos e cristãs, elevando-os ao altar, eles constituem uma ínfima parcela de todos os que testemunharam o Evangelho em suas vidas. A história registra que o dia 13 de maio era a data mais antiga da celebração de Todos os Santos, mas o Papa Gregório III, no século VIII, mudou para o dia 1º de novembro, fazendo coincidir com uma festa pagã do povo celta, Samhain, que significa fim do verão, na tentativa de convertê-los ao cristianismo. Se, por um lado, essa medida atraiu o povo celta para o seio da igreja, por outro, não deixou de carregar consigo uma profunda ambiguidade, pois a festa pagã celta estava mesclada de crenças no mundo sobrenatural, no mundo dos espíritos, de uma forma nada cristã. Acreditavam que podiam se comunicar com seus falecidos queridos. Na tentativa de eliminar tal ambiguidade, no século X, a Igreja instituiu, logo após o Dia de Todos os Santos, o Dia de Finados. Um beijo no seu coração.